Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje então eu quero ler com você 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 12, diz: Como manter o fogo do Espírito. Caros irmãos, a partir do versículo 12 diz assim: Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente ou sem cessar, dependendo da tua tradução. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito, ou não extingueis o Espírito, né? Dependendo da tua tradução. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. Afastai-vos de toda a forma do mal, ou, né, aqui na minha outra tradução diz assim, né, que nós devemos examinar tudo retendo bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. Então, olha aqui o que Paulo nos alerta, gente. Como manter o fogo do Espírito. Então, por que muitas vezes o Espírito foi extinguido? O fogo do Espírito se apagou. Por quê? Porque as pessoas não estão orando sem cessar, como diz a palavra, constantemente, continuamente. Muitos acordam, mal falam com Deus quando falam. E quando vão dormir, né, pegam ali e vão se deitar e deu. Então as pessoas, elas estão perdendo essa comunhão. E isso é muito importante. Ele começa com isso aqui. Conservai permanentemente a vossa alegria. Nós não podemos nos desanimar. Por quê? Porque Satanás, ele vai tentar de tudo para roubar a nossa paz, tirar o nosso ânimo, remover a nossa alegria. E Paulo disse aqui: orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, em todas as situações, nós precisamos olhar e ver a mão de Deus, vendo Deus nos dando livramento de alguma forma, Deus provendo algo. Eu estava conversando ontem, né, com umas meninas, onde o meu menino faz a terapia, e a filha, né, dela dizendo assim: o meu anjo da guarda é forte, eu dou muito trabalho para ele. Então, quantos livramentos, né, elas foram me contando assim, que eu disse para elas: foi livramento de Deus. E elas: mas com certeza, porque o anjo Deus manda que acampe ao redor, né? Então ela foi contando quantos livramentos que o Senhor havia dado para ela, que um dia ela tinha ido, né? O marido não pôde ir junto, e ela foi prestar socorro ali para um animal, porque ela é veterinária. E ela disse que o caminhão foi ultrapassar ela, e ele enganchou na caminhonete. E ele foi arrastando ela e não viu. Se ela tivesse ido com uma caminhonete menor que ela tinha, ele teria pego exatamente no lado, no rosto dela, teria se machucado, poderia ter matado ela. E ali ela recebeu um livramento. Outra vez, quando ela e o esposo iam sair também para prestar um socorro para um animal, que os dois são veterinários, estava chovendo e o vidro do carro não subia. Aí a mãe ofereceu: vão com a minha. Quando eles chegaram lá, eles viram que era um assalto. 2 pessoas saltaram do meio de uma lavoura, armados.
Aí, como não reconheceram a caminhonete deles, eles viram, eles passaram e começaram a ligar, vocês vão vir, e eles, não estamos conseguindo sair daqui. Olha os livramentos que Deus dá. Então, olha como Deus, ele trabalha. Em cada situação, gente, nós precisamos ver a mão de Deus. Deus nos livrando de um acidente, ou se envolveu num acidente, mas você saiu ileso como essa mulher. Então, as pessoas não conseguem ver isso. Por quê? Porque elas não estão mais em comunhão com Deus. Eu lembro que um dia eu estava indo também para uma reunião, isso há muitos anos atrás, com uma esteticista que era do local onde eu trabalhava, e uma mulher estava vindo. Ela simplesmente se distraiu, foi indo. Quando ela pegou toda a lateral da porta onde eu estava, ela não foi indo pro nosso lado, foi arranhando toda a lateral do carro dessa moça e não percebeu. Ela só parou quando ela buzinou, ela acordou. E aí ela contando, ela desesperada, e ela disse, meu Deus, eu estava lá no desespero, a Eliane na maior calma. Por quê? Porque eu sei quem me guarda. Eu vi, quando eu olhei para o lado, a mulher já estava raspando a porta toda ali, mas não aconteceu nada, porque Deus está nos guardando. Então nós precisamos ver a mão de Deus. Daí eu disse para ela, olha, graças a Deus ninguém se machucou. Teu carro, o seguro dela vai pagar o conserto, vai arrumar. Então, bens materiais nós recuperamos, mas nós estamos bem. E ela disse, é verdade. Então, às vezes, a pessoa ela se preocupa com o material, ela se preocupa com as coisas físicas, mas ela precisa lembrar, gente, do nosso espiritual. Aonde Paulo disse aqui, gente, não apagueis o fulgor do Espírito, ou não extingueis o Espírito. Isso significa, sabe o quê? A falta de perdão entre os crentes, de alegria íntima, de ter sido salvo por Cristo, das orações diárias, de uma atitude de gratidão a Deus, mesmo em meio às difíceis tribulações da vida, do aprendizado e expressão da palavra de Deus, do uso dos dons espirituais em benefício do corpo de Cristo e o envolvimento com o que é pecaminoso, são demonstrações claras de que o cristão está ofuscando o brilho, o poder do Espírito Santo em sua vida. E não perderá a salvação por isso, mas caminhará pela vida como um moribundo, até que entregue novamente o controle da sua vida nas mãos do Espírito de Cristo. Gente, isso aqui é muito forte. Quando o Espírito se extingue da vida da pessoa, é quando ela cede para o pecado, quando ela não libera perdão, porque o Espírito Santo não habita num coração cheio de mágoa, de ódio, de rancor, de ressentimento, cheio de coisa podre, cheio de sujeira. Ali ele não vai habitar. E nós precisamos entender que os olhos são as janelas da alma. O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? Você acha que o Espírito Santo vai ficar num corpo onde vai ligar ali, vai olhar no telefone pornografia? Vai ficar assistindo só cena de morte? Só o que não presta? Não vai. O Espírito Santo, você tem que estar ali sendo cheio do óleo, cheio do azeite, cheio da unção. É comunhão, é oração, é busca, é meditação na palavra, é estar alegre no Senhor, é sempre vendo a mão de Deus, Deus trabalhando na nossa vida, né? Como eu falei aqui, ser grato, a palavra fala sobre isso, ser grato em tudo. Como um amigo nosso, que na pandemia perdeu sua esposa, mas quando ele estava dando testemunho na igreja onde ele ia, né, uma célula que ele frequentava, ele contou, no meio daquele deserto, Deus colocou um casal para cuidar de mim, fomos eu e meu esposo e o nosso filhinho, que acolhemos ele bastante naquele momento. Chamávamos ele para ir lá em casa tomar chimarrão, para almoçar com a gente, para tomar café. A gente começou a buscar ele para perto de nós. Ele disse, Deus usou esse casal. Aí um outro disse, então quer dizer que quando eu perdi o meu filho, que foi pessoas lá em casa, aquela pessoa que me alcançou um copo d'água
Foi Deus que mandou aquela pessoa ir lá te alcançar aquele copo d'água. É uma forma de cuidar de você. Tem pessoas que a linguagem de amor delas são atos de serviço. Ela arrumar as coisas, ela preparar uma comida, ela passar roupa. Atos de serviço. Te alcançar algo, fazer algo, é a linguagem de amor dela. Então nós precisamos ver, gente, a mão de Deus nas coisas, nas situações. Porque lá no deserto, Deus vai enviar alguém para te ajudar. Você está passando pelo vale, Deus vai mandar alguém para te ajudar. Deus sempre vai prover. Então nós precisamos crer, não podemos desanimar, não podemos tirar os olhos do Senhor, porque o diabo quer que você murmure, que você reclame, que você fique culpando a Deus, questionando todo mundo, culpando os outros, achando um culpado, ao invés de admitir os teus erros, confessá-los diante do Senhor, pedir perdão para Deus e dizer: Senhor, eu errei aqui, me perdoa, mas me ajuda, como é que eu vou resolver isso? Então é isso que nós devemos fazer. E Deus vai dizer: tudo certo, então eu vou te ajudar agora. Lá no início você não me consultou, você não me perguntou, não me pediu opinião, não pediu a minha direção. Então tá. Aí a pessoa vai lá e quebra a cara, depois quer culpar Deus. Ah, porque Deus, porque né? Não tem coisa que me irrita mais ou que me deixa revoltada é ver as pessoas murmurando e reclamando contra Deus. Isso me irrita, que eu tenho que ter um controle para mim não brigar. Mas eu dou uma palavra. Eu digo: a palavra de Deus diz assim. Porque é fácil jogar culpa para alguém, e principalmente para Deus. É mais fácil. Tem que achar um culpado. Só que ela não sabe se examinar e olhar para ela e reconhecer onde é que ela errou. Aí o Espírito Santo se afasta e ela fica à deriva. Ela está ali, né? Como Paulo disse aqui, no pecado, o Espírito Santo extinguiu, saiu. Quem é que está ali? Quem que habita ali? Então nós precisamos estar, gente, buscando a Deus em todo o tempo. O fim dos tempos já está aqui. Não vai chegar. Nós já estamos vivendo, gente, o final dos tempos. Os dias seriam abreviados. Os dias estão se abreviando cada dia mais. Nós já estamos indo para o final do mês de agosto. Ontem foi julho. Quando você vê, já chegou Natal, já foi ano novo, nós já estamos em 2026. E o ano que vem vai passar mais rápido e o outro mais rápido. Porque a palavra de Deus, ele está se cumprindo. A palavra disse que os dias seriam abreviados. Então não tem mais tempo a perder com bobagem. Não tem mais tempo para perder com o pecado, gente. Nós temos que nos preocupar com a nossa salvação. Para onde é que nós vamos? É igual aquele lavrador, né? Que ajuntou nos celeiros. Só se preocupou em ajuntar. Mas aí o outro disse: tolo, e se te pedir a tua alma hoje, vai para onde? Tem pessoas que estão tão preocupadas só em ajuntar, só em ter, mas elas estão esquecendo de Deus primeiramente, daquele que é o Criador de todas as coisas, daquele que é o provedor de todas as coisas. Eu sempre digo: Senhor, se eu estou até aqui hoje de pé, foi porque o Senhor me sustentou. E é isso, gente. Se Deus não nos sustentar, nós não somos nada, nós vamos sucumbir. Se Jesus não tivesse pegado na mão de Pedro, quando Pedro começou a afundar, quando olhou para o vento, Pedro tinha morrido. Jesus pegou na mão dele e disse: homem de pouca fé. Às vezes, no meio da tempestade, a nossa fé ali, ela é provada. Satanás vem nos tentar, não é Deus que nos tenta. Quando entra uma dificuldade, quando se levanta um problema, o diabo vem te tentar. O diabo não tentou Jó? Não usou a boca da mulher de Jó para dizer: amaldiçoe esse teu Deus e morre? E Jó disse: tu falas como uma louca, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar, ou seja, não vou levar nada daqui.
Só que, infelizmente, tem pessoas que se preocupam mais com isso e estão se descuidando da sua vida espiritual, estão e deixando Deus de lado, deixando a família de lado. Os filhos estão rebeldes, estão indo para as drogas, cigarro eletrônico, maconha, e por aí vai. Por quê? Os pais não se preocupam mais em saber quem são as amizades dos filhos, quem são os pais dos amigos dos filhos, dos coleguinhas. Pai, posso posar lá? Vai. Mas não sabe quem é. Sabe que eu acompanho uma delegada que ela estava contando que lá nos Estados Unidos as amiguinhas foram todas pousar na casa do pai da menina essa, do abusador. E as meninas estavam dormindo e ele havia colocado algo na bebida daquelas crianças. E uma das meninas que não tinha bebido, ela acordou naquele momento, essa menina conseguiu fugir e chamar ajuda. Já pensou o que poderia ter acontecido lá? Ele ia abusar de todas aquelas meninas, de todas aquelas crianças ali dormindo. Já pensou? Então, para você ver, nós precisamos vigiar, não podemos nos descuidar com a nossa casa. Nós precisamos cuidar da nossa família, cuidar do nosso cônjuge, cuidar da nossa casa, cuidar deles. Tem gente que está perdendo mais tempo em estética, não que seja errado, mas estão numa vaidade excessiva. Estão perdendo mais tempo cuidando de outras coisas, e tem gente que esquece até os filhos no colégio. Aqui tinha mãe que esquecia dos filhos, gente. Estavam no salão, tinha marcado horário, quando eu vi estava o colégio ligando. Ah, me esqueci do fulano. Eu cansei de ver isso, eu presenciei isso, eu trabalhei numa estética. Era só academia, era só isso, aquilo, esqueci dos filhos. Para você ver. Porque o diabo está prendendo as pessoas nisso. É aquela concorrência, uma tem que estar mais bonita que a outra, ou tem que estar igual a outra. Agora é a onda né? Quem pode fazer, faça. Mas cuidado. Nos botox. Agora ando embotocada para tudo que é lado. A fulana fez, eu também tenho que fazer. Só que isso aqui, ó, estão deixando de lado. Aí tempo para ler a palavra não tem. Tempo para ir na igreja não tem. Tempo para conversar não tem. É só aqui. Então tem coisas que estão se extinguindo da nossa vida. Comunhão com a família. Sentar e fazer as refeições juntos. Tem casa que nem a mesa arruma mais. Cada um se serve na panela, senta lá, come de qualquer jeito. Um vai pro quarto, o outro senta no sofá, o outro assim não. Está desse jeito. Não tem aquela mesa posta. Não faz uma oração para comer. É coisas que estão se extinguindo, gente. Então nós não podemos relaxar nisso, não podemos baixar a guarda nisso. E principalmente em buscar a Deus. A palavra diz, busque enquanto pode achar. Fala das virgens nécias e das prudentes. Tem muita gente imprudente. Tem muita gente achando que vai dar tempo, gente, mas não vai dar. Vai ser no abrir e piscar de olhos. Vai ser assim, ó, rapidinho. Foi. E daí? Aí depois vai ser um Deus bem que fulana me disse. Ah, fulano me falou. Já pensou, vai acordar, um vai estar, o outro não. Vai estar no campo, vai estar um e o outro já foi. Vai ser um Deus nos acuda. Vai ser um desespero total. Só que estamos sendo alertados disso. Só que as pessoas estão negligenciando. E Paulo disse aqui, gente, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retém o que é bom e afastai-vos de toda forma do mal, de toda aparência do mal. Se afasta. Tem pessoas que gostam de uma fofoca, de um diz que me diz que não. Não, a pessoa veio até você para querer falar mal da outra. Ó, você não me leva mal, mas assim, ó, cada um vai prestar conta da sua vida para Deus. Eu cuido da minha, fulana dela, você da sua. Pronto. É muito simples. Corta ali.
E isso não, tem gente que continua ali. Foge da aparência do mal. Não tem que estar pegando carona, né, com o homem sozinho. Não. E vice-versa. Se tiver mais alguém junto, ou a esposa estiver junto, tudo bem. Quiser te dar uma carona, tudo certo. Se não, não. Você diz, não, muito obrigada. Mas hoje as pessoas não vigiam mais. Elas não estão vigiando em muitas coisas, gente. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos. Tem pessoas que têm comichão nos ouvidos, como diz a palavra, porque não querem ouvir a verdade. Ah, não, isso aí não é para mim. Não. Ouviu a palavra, a pessoa já se emburra, ficam lá uma tromba. Por quê? Porque não querem mudar. Querem continuar no pecado. Querem continuar na mágoa, no ódio, no rancor, no ressentimento, na falta de perdão. Só que não se esqueça que daí o Espírito Santo não está mais ali. O Espírito Santo não se faz mais presente num lugar desse. A pessoa deixou ele se apagar. O fogo, a chama foi se apagando. Então nós precisamos buscar, gente, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. E Paulo diz aqui, gente, também vos exortamos, irmãos, também vos exortamos a demonstrar os sonolentos. Os sonolentos aqui, gente, são também, pode ser traduzido por aquelas pessoas ociosas, aquelas pessoas que vivem ali, né? Ai, em tempo ocioso. Consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejai pacientes com todos. Nós precisamos orar por essas pessoas, dar a palavra para essas pessoas. Aquele que está desanimado, a palavra diz aqui, ampareis os fracos, consoleis os desanimados. Aquela pessoa que está desanimada, você tem que dar o ânimo para ela. Não, mas a palavra diz assim, vamos ter fé, vamos crer. Você tem que ir lá dar o ânimo para aquela pessoa. Está desanimada. Não adianta você ir lá e jogar mais coisa em cima dela. Como a minha mãe usa um ditado. A pessoa está no buraco, tem um para tirar de dentro, mas tem 10 para enterrar ela lá. Então você tem que ser aquele um que vai orar com ela, que vai dar palavra para ela, que vai devolver o ânimo para ela, onde na palavra você vai dizer, a palavra de Deus diz assim, vamos orar, você vai ver, é devolver o ânimo para aquela pessoa. Paulo está dizendo isso, irmãos, nós temos que fazer isso. Não é olhar para o outro e julgar, e aquele ali, não, tá sempre assim, não. Algo há na vida dele porque ele está desanimado, então vamos lá e vamos dizer, o que houve com você, eu posso te ajudar, vamos orar. Ouça aquela pessoa, ore com ela. Abençoe a vida dela, dá a palavra para ela. Ali diz, ampareis os fracos e sejai pacientes com todos. Tem pessoas que são fracas na fé. Tem pessoas que qualquer situação ali, elas já estão afundando. Qualquer situação, elas já estão, ai meu Deus. Não é, gente, nós precisamos amparar essas pessoas. Nós precisamos suportar, a palavra de suportai-vos uns aos outros, gente. O suportar é não dizer, eu tenho que aturar, não. É suporte. É suportar em oração, é suportar ali aquela pessoa, ser o suporte para ela, como pessoa de fé, como homem de Deus, como mulher de Deus, está ali orando por aquela pessoa, intercedendo por ela, porque nós também éramos assim. E Deus colocou pessoas para nos ajudar, para nos auxiliar, para ajudar a gente até a abrir a Bíblia, que a gente nem sabia. Então nós precisamos, gente, ter isso no nosso coração. É a palavra que fala isso. Paulo escreveu dirigido pelo Espírito Santo. Evitai, gente, que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai-vos que todos sejam bondosos uns para com os outros. Sabe aquela pessoa que joga lenha na fogueira? Nós não podemos ser assim. Aquela pessoa que já está ali, às vezes indignada, ofendida com algo, nós temos que dizer para ela, não, perdoa essa pessoa, não guarda isso no teu coração. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. O diabo usou essa pessoa para te afrontar. Não dizer, é isso mesmo, vai lá. Não, gente, nós não podemos ser esta pessoa. A palavra diz que nós devemos ser o quê? Pacificadores, bem-aventurados os pacificadores.
Então nós precisamos ser essas pessoas, porque paz é fruto do Espírito, fé é fruto do Espírito, amor é o fruto do Espírito, gente. Bondade, mansidão, domínio próprio, tudo isso é fruto do Espírito. E é um só, o fruto do Espírito. Tem tudo isso e muito mais. Então nós precisamos praticar estas coisas, ser cheios do Espírito Santo, ter o fruto por completo na nossa vida, para que a gente mantenha o fogo do Espírito aceso na nossa vida, o Espírito Santo na nossa vida. Então, que você grave, guarde essa palavra no teu coração, que você leia, que você releia, que você ore em cima dessa palavra. Se algo daqui você não está fazendo, diga: Senhor, me perdoa, eu fiz isso, eu disse aquilo, Pai, eu fui essa pessoa aí que não tive paciência com o outro, eu fui aquele que um dia disse para ele: vai lá e faz isso mesmo, te vinga. Peça perdão para Deus e diga: Senhor, eu quero viver isso aqui, eu quero ser essa pessoa aqui, como diz aqui a tua palavra. Então eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, edificando, transformando, Pai. Encorajando esta pessoa, que ela se examine, que ela se coloque diante do teu altar, do tribunal celestial e diga: Pai, eu errei nisso, Senhor, me ajuda, eu quero mudar. Que ela se coloque diante do Senhor, reconheça suas culpas, reconheça os seus pecados, que ela libere perdão, que ela viva cheia do Espírito Santo, Pai, porque o Espírito Santo pode estar extinguido da vida dela, mas que ela busque novamente ser cheia do Espírito Santo, ser cheia do óleo da unção, ser cheia da graça e do poder do Senhor, Pai. Que o Senhor venha fortalecer esta pessoa que está cansada, fraca, oprimida, esta pessoa, Pai, que está ali desanimada, mas que o Senhor venha renovar as forças dela, que o Senhor venha, Pai, renovar a fé desta pessoa, Pai, em nome de Jesus eu declaro a vida para essa pessoa, que ela venha viver a vida e a vida em abundância, que ela venha ser curada, sarada, que ela venha viver o melhor do Senhor nesta terra, Pai. Se aquela pessoa que está desanimada com um problema financeiro, aquele que não consegue um emprego, Pai, mas que o Senhor renove o ânimo, que o Senhor venha abrir a porta que esta pessoa precisa, que ela olhe o porquê que isso não está acontecendo na vida dela, o porquê que está ali a amarração prendendo ela, Pai. Que esta pessoa venha ser fiel a ti, Pai. Que esta pessoa se analise, que esta pessoa olhe para si e veja se verdadeiramente ela está fazendo o que manda a tua palavra, guardando os teus mandamentos, seguindo os teus princípios e andando de acordo com a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa estar falando muito mais ao coração deste homem e desta mulher e que o Espírito Santo possa estar ministrando esta palavra em nome de Jesus, Pai, em cada mente, em cada coração, e que quando essa palavra for repassada para outras pessoas, que ela seja bênção na vida dessas pessoas também, que elas sejam libertas, que os olhos sejam abertos, que as escamas caiam dos olhos, que os ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir a tua voz, a tua resposta, a tua direção e receber a vitória em nome de Jesus, e que eles sejam cheios do teu Espírito, plenos da graça do Senhor, em nome de Jesus. E eu te agradeço por tudo, Pai, e que o Senhor te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo.